E aqui no Brasil, o ministro Carlos Fávaro afirmou ontem que o país está preparado para enfrentar tarifas dos Estados Unidos. O Igor Damasceno está de volta e traz as informações para a gente sobre essa fala do ministro. Soraya, as declarações de Carlos Fávaro foram durante o programa Bom Dia Ministro do governo federal. Segundo ele, o Brasil está preparado para enfrentar novas retaliações dos Estados Unidos. Ele falou isso porque há uma expectativa do Palácio do Planalto de que o governo norte-americano imponha mais sanções ao Brasil depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do STF na semana passada. Bolsonaro é aliado político de Donald Trump, os dois têm uma certa proximidade por causa de convergências ideológicas e então Trump considera esse julgamento político e Bolsonaro um perseguido, que sofre perseguição política aqui no Brasil. Na semana passada, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que o governo norte-americano estuda sim retaliar, impor mais sanções ao Brasil. E foi por causa dessa fala de Marco Rubio que Carlos Fávaro disse que essa é uma postura ruim, já que Estados Unidos e Brasil têm um histórico de diplomacia, de acordos bilaterais que já ultrapassa mais de 200 anos. Mas, diante dessa expectativa de novas sanções, Fávaro disse que o Brasil está preparado para enfrentar esse assunto sem afetar a nossa economia. Vamos ouvir o que ele disse. Não vejo capacidade diplomática para um assunto como esse. Agora, vou lhe responder com muita tranquilidade. Estamos preparados para enfrentar com altivez. O Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros, nós temos uma Constituição efetiva que tem a independência dos poderes, não tem lógica nenhuma e o governo, graças a Deus, o governo e o executivo não tem como interferir em decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso simplesmente mostra a incoerência da posição norte-americana, mas estamos preparados para enfrentar com altivez. Tomara que não aconteça, mas se vier, nós vamos estar de cabeça erguida enfrentando qualquer tipo de adversidade. Bom, para enfrentar essas novas sanções, segundo Carlos Fávaro, ele citou a medida provisória Brasil Soberano, que libera linhas de crédito avaliadas em 30 bilhões de reais para os setores mais afetados. Os juros são mais baixos e podem garantir ali mais competitividade. Ele citou, por exemplo, o agronegócio, que conseguiu expandir o mercado nos últimos 3 anos para 472 mercados de 72 países. Então, segundo ele, o Brasil diminuiu nos últimos anos a dependência dos Estados Unidos e isso pode garantir para nós passar bem por essa sanção que já foi imposta de 50% sobre os produtos vendidos nos Estados Unidos e outras que porventura possam ser anunciadas pelo governo norte-americano no futuro. Segundo ele, o governo está ali com um plano B, com uma carta na manga para então enfrentar essas possíveis retaliações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Tema aqui para mais uma análise com o Cristiano Vilela, que está conosco nessa manhã. Vilela, queria uma análise sua a respeito da postura do Brasil até agora, porque o tarifaço já está em vigor, né? Então, a gente precisa olhar um pouco daqui para frente. O Brasil tem conseguido lidar com esse tarifaço? E o que o ministro Carlos Fávaro disse, ele te parece até um pouco meio pessimista e não acreditar muito numa solução via diplomacia? Pois é, infelizmente você vê que figuras do próprio governo têm dado eco a essa postura de procurar politizar essa questão, procurar dar oxigênio para essa politização que não atende os interesses do Brasil. Infelizmente, o governo brasileiro, desde o dia 9 de julho, quando iniciou o tarifaço, tem usado essa postura mais politizada, que inclusive pode até trazer benefícios do ponto de vista eleitoral. Foi responsável por dar uma melhorada na aprovação do presidente Lula. Agora, do ponto de vista estratégico, não vai chegar a lugar nenhum. O que o Brasil precisa, durante toda essa discussão, é justamente trazer para um aspecto mais técnico, procurar negociar através do ponto de vista econômico, do ponto de vista diplomático. Agora, por mais que alguns poucos atores estejam fazendo esse movimento, infelizmente, o que nós percebemos é que o coração político do governo, ele faz apenas declarações no sentido contrário.
provocando os Estados Unidos, fazendo declarações duras, bombásticas em relação ao governo americano, o que faz com que essa paz ela vá se distanciando e que a possibilidade da retomada normal das atividades econômicas dentro de bases razoáveis do ponto de vista de taxação dos impostos, ela fique mais distante. Infelizmente, é um exemplo de politização onde os dois lados estão politizando demais essa questão e deixando de lado os interesses racionais do ponto de vista econômicos e comerciais.